pessoal, tudo bem? Continuando com a nossa semana de revisão do TRE do Paraná, nós vamos falar hoje sobre direito eleitoral, mais especificamente sobre a criação de partidos políticos. E por que criação de partidos políticos? Porque recentemente nós tivemos notícia da tentativa de criação de mais partidos políticos, além dos 35 que nós já temos, e algumas delas inusitadas. Por exemplo, a tentativa de criação do Partido Nacional Corintiano, né? Essa tentativa não foi exitosa, né? Não se conseguiu criar esse partido na primeira tentativa. O TSE rejeitou a criação, segundo essa notícia da revista Época, né? Revista online, está aqui a fonte para quem quiser consultar. E anteontem eu li aqui na Folha que o Partido da Favela pede registro ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Tentativa de criação de mais um partido, até partidos aí com certas pautas que estão criando uma certa polêmica aí na mídia, nas discussões, mas esse não é o ponto hoje. O ponto hoje é se vocês sabem o que se precisa para fazer um partido político, para criar um partido político, para registrá-lo. Bom, nós temos aí na Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096 de 95, no artigo 7º, os requisitos para a criação de um partido político. Então nós temos lá, o partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Então, primeiramente a gente vê aí que o partido tem que adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil e registrar o estatuto no TSE. O que mais? Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional. Bom, tem que ter caráter nacional. Considerando-se como tal, ou seja, considera-se nacional, aquele que comprove, no período de 2 anos, o apoiamento de eleitores não filiados a partido político. Então, no período de 2 anos, o apoiamento de eleitores não filiados a partido político. Tá? Então, não pode colher assinaturas de eleitores que já são filiados a um partido. Tem que ser assinaturas de pessoas que não são filiadas. Isso aqui é novidade, tá? Da lei da última reforma eleitoral. Correspondente a pelo menos 0,5%, 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por 1/3 ou mais dos estados, com um mínimo de 0,1%, 1/10% do eleitorado que haja votado em cada um deles. Então, calma lá. São vários requisitos, então vamos listá-los aqui para ficar mais fácil de entender. Primeiro temos que ter um registro civil. Tá? Então, o partido tem que ser, para adquirir personalidade jurídica, ele tem que ser registrado no cartório, não é qualquer cartório, é o cartório de registro civil das pessoas jurídicas da capital federal, ou seja, lá em Brasília. Tá? Esse pedido, ele tem que ser feito, o requerimento do registro tem que ser feito por, no mínimo, 101 fundadores do partido, com domicílio em ao menos 1/3 dos estados. Então, esses 101 fundadores, entre eles, nós precisamos ter aí pelo menos fundadores com domicílio em 9 estados diferentes. O que mais? Aí, o partido, depois de adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, né, depois que ele tem personalidade jurídica, ele tem que ser registrado no TSE. E para ser registrado no TSE, o que é necessário? Necessário ter caráter nacional, apoiamento de 0,5% dos votos válidos da última eleição para a Câmara dos Deputados. Gravem isso, porque as bancas de concurso podem trocar Câmara dos Deputados por Congresso Nacional, por Senado Federal e por aí vai. Então, votos válidos da última eleição para a Câmara dos Deputados. No nosso caso, hoje, para que nós possamos averiguar qual que é o número necessário de assinaturas, nós temos que pegar a última eleição geral para a Câmara dos Deputados, que é a de 2014. Tá? E nessa eleição, quantos votos válidos nós tivemos? Nós tivemos 97.356.649 votos válidos. Multiplicando aqui por 0,5%, nós temos 486.783 e uns quebrados, né? Como nós não temos eleitores fracionados, né? São números inteiros, então jogamos aí para cima 486.784
assinaturas é o que hoje é necessário para se criar um partido político no Brasil. Mas não é só isso. Essas assinaturas têm que estar distribuídas pelo menos em 1/3 dos estados, ou seja, 9, com um mínimo de 0,1% de assinaturas em cada um deles. Tá? 0,1% dos eleitores em cada um deles. E esses eleitores têm que ser, não podem ser filiados a partido político. Tá? Isso é para evitar que sempre os mesmos apoiadores assinem manifestando o desejo de criação de partidos políticos. Né? Isso facilitaria muito, como era feito antigamente, a criação de vários partidos. Hoje a tendência é cada vez mais restringir a criação de partidos políticos, então não pode assinar eleitor que seja filiado a partido político. Essa assinatura não conta, ela vai ser desprezada. Bom, primeira questão. Temos aí uma questão para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, questão feita pela FCC. Aí você vai me perguntar, nossa, mas questão para juiz, eu vou fazer prova de técnico judiciário do TRE do Paraná, eu preciso fazer uma questão para juiz? Olha, vamos ver que essa questão aqui é bem tranquila. Ela cobra a literalidade do artigo 7º. Eu fiz uma adaptação aqui para ficar de acordo com a última reforma eleitoral, da Lei 13.165. Então, vamos ver o enunciado. Só é admitido o registro de estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove, no período de 2 anos, o apoiamento de eleitores não filiados a partido político, correspondente a, pelo menos, 1. Aí temos 1%, 1% ou 0,5%, né, dos votos dados na última eleição geral para Congresso Nacional ou Câmara dos Deputados. Não computados ou computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por 1/4 ou 1/3 dos estados, com um mínimo de, aí temos 0,1% e 0,2%. Bom, para resolver essa questão basta olharmos para o artigo 7º, o caput e o parágrafo 1º, principalmente o parágrafo 1º, que nós temos aí tudo que essa questão está pedindo. Então, começando, qual que é a porcentagem do eleitorado que é necessária para que se assine, né, essa manifestação, esse apoiamento para a criação do partido político? Então, nós vimos que é de 0,5%. Então, podemos riscar todas que falaram aqui 1%, sobram alternativas C, D e E. Próximo. Esses votos são contados, né? Aliás, esse percentual é contado a partir dos votos dados na última eleição geral vimos também que é para a Câmara dos Deputados. Então, vamos riscar aí a alternativa A e a alternativa D, sobraram C e E. Bom, para esse cálculo, computa-se ou não, são computados ou não os votos em branco e os votos nulos. Eles não são computados. Nós vimos também que eles não entram nessa conta. Então, continuamos aí com a alternativa C e E. E os votos em branco e nulos distribuídos por... Então, por quantos estados esses votos têm que estar distribuídos? Nós vimos que 1/3 ou mais. Então, temos lá, ainda continuamos com C e E. Por fim, o enunciado quer saber aqui qual que é a porcentagem de assinaturas que devem ser recolhidas em cada estado, né? Então, a gente tem aí que é ou 0,1% ou 0,2% do eleitorado que haja votado na última eleição para a Câmara dos Deputados. Nós vimos também que esse percentual é de 0,1%, ou seja, 0,1%. Alternativa C, portanto, é a alternativa correta. Passando agora para a questão 2. Questão 2 é para analista judiciário da área judiciária do TRE do Amazonas, feito pela FCC também, só que de 2010. A respeito da criação e do registro dos partidos políticos, considere
O partido político que já tenha adquirido personalidade jurídica através do registro no cartório competente do Registro Civil e das pessoas jurídicas da capital federal poderá participar do processo eleitoral, ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, mas não receberá recursos do fundo partidário. Bom, pessoal, essa afirmativa aí é incorreta, porque até aqui ela vai bem, né? Ela diz que o partido político que já tem adquirido personalidade jurídica através do registro no cartório competente no Registro Civil das pessoas jurídicas da capital federal, aí tá certinho, poderá participar do processo eleitoral, sim, ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, sim, mas não receberá recursos do fundo partidário, não. Tá? Por quê? A gente tem lá no artigo 7º da Lei dos Partidos Políticos, parágrafo 2º, que diz exatamente o contrário. Diz sim que só o partido que tem registrado o seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, que vai ter acesso ao fundo partidário na forma da lei. Não só ao fundo partidário, né? Direito a participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão. Tudo nos termos da lei. Bom, prosseguindo, só é admitido o registro do estatuto do partido político que tenha caráter nacional. Nós já vimos lá no artigo 7º, no parágrafo 1º, quando discutimos os requisitos de criação do partido político. Então, a afirmativa 2 é correta. Vamos para 3. O registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral assegura a exclusividade da sua denominação, sigla e símbolos. Também essa aí está perfeita, é o que diz o parágrafo 3º do artigo 7º. Somente o registro do estatuto do partido no Tribunal Superior Eleitoral assegura a exclusividade da sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização por outros partidos de variações que venham a induzir a erro ou confusão. A última afirmativa é a seguinte: o requerimento de registro de partido político dirigido ao cartório competente do Registro Civil e das pessoas jurídicas da capital federal, até aí está correto, deve ser subscrito pelos seus fundadores em número nunca inferior a 101, correto, com domicílio eleitoral em no mínimo 1/3 dos estados, perfeito. Afirmativa 4 também é correta, então está correto que se afirma apenas em 2, 3 e 4. A alternativa E é a nossa alternativa correta. Espero que vocês tenham aproveitado e até mais.